Lição 41, página 90, Book 3. Na lição anterior, nós vimos pela primeira vez o Present Perfect Continuous, cuja fórmula é have, been e o principal verb seguido de ing. Por exemplo, I have been talking for 10 minutes. E vimos também as três ideias principais que são transmitidas pelo Present Perfect Continuous. A número 1 é que a situação, para todas as situações que começaram num certo instante e continuam a ocorrer, nós usaremos o Present Perfect Continuous. Outra característica marcante é que estas situações que começaram e continuam a ocorrer são ou têm natureza repetitiva. Então, não ocorreu diretamente, ela ocorre e para, e isto confere um certo dinamismo a esta conjugação. E a terceira característica é que se tratam habitualmente de situações recentes. Então, tudo aquilo que é mais recente, que continua, deverá ou poderá ser apresentado como Present Perfect Continuous. Nós poderemos destacar, enfatizar ou simplesmente querer comunicar uma ou mais destas ideias, no mesmo momento de que a situação continua repetitiva e recente. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que você não anda se sentindo bem, está meio cansado, vai até o médico e ele pergunta para você assim, escuta, have you been sleeping well? O que ele perguntou? Nós podemos em português entender isso de diferentes maneiras. Você tem dormido bem? Você anda dormindo bem? Você está dormindo bem? Em qualquer uma das três, nós percebemos uma ênfasezinha maior na questão de ser recente, por exemplo, quando ele usou o anda. Você anda dormindo bem? Por que nós usamos anda? O verbo andar como um auxiliar em português. 99%, para não falar 100%, das vezes é porque nós queremos dar a ideia de recente. Se você chega para um amigo seu e fala, e aí, como é que tá? O que você anda fazendo? Você está perguntando o que ele está fazendo recentemente. Se você quiser falar da questão da repetição, o Present Perfect Continuous é perfeito. Né? Have you been sleeping well? Quer dizer, 1 dia, 2, 3, 5. Como é que tem sido as noites? Tem sido, olha aí. E a própria tradução, você tem dormido bem, em português, esta conjugação tem feito, tem dormido, tem andado, que coincide em termos de estrutura exatamente com o nosso famigerado, famoso Present Perfect que vimos nas lições 37, 38 e 39, as ideias, essas três ideias que eu acabei de apresentar do Present Perfect Continuous, são essas três ideias, conjugações, que são representadas pelo pretérito perfeito composto em português. Então, o que acontece é o seguinte, há uma confusão generalizada, porque as pessoas, em geral, se pautam ou se fiam pela estrutura e não pelas ideias transmitidas. Nós queremos destacar uma vez mais que o que nos importa é a tradução idiomática, não a tradução literal ao pé da letra. Então, meus amigos, a tradução idiomática ocorre que o que se faz em inglês com Present Perfect Continuous, have been sleeping, have been working, have been studying, em português se fala com tem dormido, tem estudado, tem feito e também alguns artifícios, como acabei de comentar sobre anda estudando, anda fazendo, anda orando. Algumas vezes, ainda em português, nós poderemos também ter traduções como presente simples. Mas eu não vou entrar nisso agora, nós vamos ver ao longo da lição outros momentos a esse respeito. Eu espero que você esteja compreendendo o que significa tradução literal, ao pé da letra, e tradução idiomática, ou seja, aquilo que se quer fazer. Então, as ideias são as mesmas em ambas as línguas. Nós queremos transmitir ideias, só que as ferramentas, às vezes, são diferentes, tá? Para transmitir a mesma ideia. Nós vamos seguir, dentro da página 90, a introdução logo depois do Grammatical Preview, foi de que representamos a ideia de how long, ou seja, há quanto tempo uma coisa acontece, com o Present Perfect Continuous. Olha o exemplo aí. How long have we been studying perfects? We've been studying perfects for 5 weeks. Então, há quanto tempo estamos estudando os tempos perfeitos? Nós estamos estudando há 5 semanas. Ou nós temos estudado os tempos perfeitos há 5 semanas. Ou ainda, nós andamos estudando os perfeitos há 5 semanas. Vai depender, essa última não ficou bem agora, né? Depende da situação, qual é a ideia que você quer enfatizar, nós vamos utilizar uma desses formatos em português. Acontece o seguinte, nem toda ação que continua será passível de ser conjugada com o Present Perfect Continuous. Essa agora é uma questão
importante e crucial. O que eu quero dizer de uma outra maneira? Haverão situações que começaram e que continuam a existir no momento presente, mas que não será possível usar o Present Perfect Continuous. Oh, não será possível? Ele não é o especialista? Sim. O Present Perfect Continuous é o especialista em dizer há quanto tempo as coisas acontecem. Só que existem algumas ideias que são incompatíveis, tá? Nós as chamamos de special verbs. Eu quero fazer o seguinte, mude para a página 91 e vamos dar uma olhadinha lá. Estas situações que são incompatíveis, elas incluem o seguinte, letra A, special verbs. O que são special verbs? São verbos cuja ideia, cuja natureza transmitida pela ideia é incompatível com a conjugação Present Perfect Continuous. Como assim? Vamos imaginar esse exemplo aqui. Ó. I have known my friend José for 27 years. Ou seja, eu conheço meu amigo José há 27 anos. Amigos, é possível dizer eu conheço e amanhã eu deixo de conhecer? E na quarta eu volto a conhecer? E na sexta eu volto a conhecer novamente e no domingo eu esqueço? Não é possível isso. Ou eu conheço uma pessoa ou eu não conheço. Eu posso até não me relacionar com ela, mas eu conheço aquela pessoa. Não é um estranho. Então, a natureza do verbo conhecer não é passível de hoje eu conheço, amanhã eu não conheço. Só que a natureza do Present Perfect Continuous é uma natureza repetitiva. Lida com situações que começaram, que se repetiram por várias vezes, que continuam a se repetir até hoje. Portanto, a conjugação não é compatível com a ideia que está sendo transmitida. Isso é que a gente chama de special verbs, tá? Além disso, olha um outro exemplo aí na página 91. They have been married since 1995. Eles estão casados desde 95, ou eles têm estado casados desde 95. Eu prefiro eles estão casados. Nós usamos o presente simples em português quando queremos falar de situações que perduram por muito tempo, né? São várias as conjugações em português para transmitir essa ideia. De qualquer maneira, em inglês não é possível. Eles hoje estão casados, né? Amanhã, semana que vem não está, na outra semana volta a estar. Não. Aí é só mesmo a Elizabeth Taylor e quem sabe aqui no Brasil a Gretchen e o Fábio Júnior, né? Eles mais ou menos conseguiram essa proeza, com todo o respeito. Mas enfim, brincadeiras à parte, vamos... falando sério, o verbo estar casado, ser brasileiro, é um estado, você não consegue mudar isso repetidamente ao longo do tempo. Portanto, estas ideias, e além destas, outras que estão na caixinha aí na página 91, other verbs in this group, like, want, belong, love, need, understand, hate, prefer, have, see, believe, hear, remember. Estes verbos aqui também não participarão do Present Perfect Continuous. Ah, professor, mas e se a situação continuar? Como é que eu vou fazer? Aí que vem o X do Y. Se a situação continuar e você precisar usar um desses verbos, solução, use a conjugação Present Perfect, aquela que é have mais o participio passado, entre parênteses, a terceira coluna. E isso é interessante, né? Porque, vamos pegar um exemplo aqui, qualquer um exemplo aqui, believe. Né? I have believed in Jesus since I was touched by him. Eu tenho acreditado em Jesus desde que eu fui tocado por ele. I have believed. I have loved that city since I was there first time. Ou eu amo essa cidade desde que fui lá pela primeira vez, ou ainda eu tenho amado essa cidade desde que lá estive pela primeira vez. Então, esses verbos aqui serão utilizados e eventualmente traduzidos também com uma estrutura muito semelhante. E aí existe uma coincidência entre o inglês e o português, que cerca de 20 a 30% das vezes é literal e semântica. Isso é, tanto a conjugação quanto a ideia combinam perfeitamente. Quero falar ainda de mais duas características que são habitualmente não incompatíveis, mas tendenciosas. Quando você tiver sentenças negativas e situações em que a situação acontece por muito tempo, ela é muito antiga, nós vamos optar, uma vez que agora temos a possibilidade de usar o Present Perfect simples para nos ajudar, nós vamos optar por usar também para sentenças negativas. Olha no final da página 91. Negative sentence. Parênteses, tendency, é uma tendência. I haven't talked to Mr. Marino since Monday. Ou seja, eu não falo com o Sr. Marino desde segunda-feira. Ou eu não tenho conversado com o Sr. Marino desde segunda-feira.
Observe que, por ser negativa a ideia, ela não combina tão bem com o present perfect continuous, que por sua natureza tem uma natureza dinâmica, né? A ação se repete, vem acontecendo várias vezes, mas aqui é negativo, não acontece. Então o que eu vou repetir, eu vou enfatizar a repetição do zero? É mais, digamos, adequado, preferível usar o present perfect simple nesses casos, para dizer que a situação continua. Então, eu não tenho conversado desde segunda-feira. Pô, professor, mas eu não posso usar? Pode. Sim, você pode. Se você, por exemplo, quiser enfatizar que a ação é repetitiva, ela continua e ela é repetitiva. Eu não posso usar um verbo, então, na sentença negativa? Claro que pode. Eu quero mostrar para o médico que eu não ando dormindo bem. Então, o que eu vou fazer? I haven't been sleeping well. Perfeito, não tem problema nenhum. Então, sentenças negativas, a gente prefere usar o present perfect simple, tá? E a última, na página 92, que também é óbvio. Nós não falamos lá na lição 40 que o present perfect continuous, ele é especialista em coisas recentes? Ora, se eu tenho uma situação que não é recente, ela é bem antigona, a gente, já que tem essa possibilidade de usar o present perfect para dar uma força, o que é que a gente faz? Quando a situação é bem antigona, bem relativamente existe há muito tempo, se der, eu vou usar o present perfect simple também. Então é o caso do exemplo na página 92. Mr. Bianchi has lived in São Caetano do Sul since he arrived here from Italy. Or, Mr. Bianchi has lived in São Caetano do Sul for 45 years. Então, o Sr. Bianchi tem morado em São Caetano desde que chegou aqui da Itália. Ele tem morado aqui há 45 anos. Agora, quando a situação é mais recente, vamos dizer que o Mr. Bianchi resolveu está com idade agora, não pode mais morar na casa, vendeu a casa, está morando no apartamento. Então, olha o exemplo logo abaixo. Mr. Bianchi has been living in an apartment for 3 months. Então, ele anda morando num apartamento, ele tem morado num apartamento há 3 meses, ou ele mora em apartamento há 3 meses apenas. Então, veja, não é que é impossível. Resumindo, você tem na página 91, lá no topo, 3 situações em que a gente vai usar o present perfect substituindo o present perfect continuous. Sendo que a primeira você tem que usar mesmo, os special verbs não têm acordo. As outras duas a gente prefere usar o present perfect simple, que é o have mais terceira coluna. Mas se precisar a gente pode usar o continuous, certo? Muito bem, agora vem uma sequência aí de exercícios. Na página 93 você vai fazer perguntas, né, usando a expressão how long. Então tem lá o enunciado, o exemplo. I'm working em São Paulo. Aí eu vou investigar. Você está trabalhando em São Paulo? Beleza. How long have you been working em São Paulo? Há quanto tempo você tem trabalhado em São Paulo? Ou você anda trabalhando em São Paulo? Ou você está trabalhando em São Paulo? A tradução pouco importa. Pode ser uma das 3 aí. Mas o importante é entender a ideia. Olha a segunda. I want to buy a new house. How long have you wanted to buy a new house? Eu quero comprar uma casa. Há quanto tempo você quer comprar uma casa? Há quanto tempo você quer comprar? Veja que o present perfect simple foi usado porque o verbo want é um verbo daqueles que está na lista dos especiais. Tudo bem? Então investigue aí há quanto tempo e das letras A até H e forme perguntas com present perfect continuous ou present perfect simple. Na página 94, a ideia também é responder perguntas usando for and since. E aí você fica de olho, né? Se em parênteses a coisa for relativamente recente, use o present perfect continuous. Se for uma coisa mais antiga, use o present perfect simple. Outra questão também, se o verbo for special verb, você vai ter que usar o present perfect simple. Se o verbo for um outro verbo qualquer, você tem a liberdade de usar o present perfect continuous, especialmente se for algo mais recente, tá? Então vai da letra A até a letra F, dando as suas respostas. Na página 95, você também vai responder baseado nas informações que são dadas. Veja, exemplo, Jack arrived in Brazil 3 days ago. How long has Jack been in Brazil? Jack's been in Brazil for 3 days. Agora, além de ser um verbo especial, no caso do nosso exemplo aqui, você tem também a questão das contrações. Jack has, Jack's. Então, sempre que possível, faça as contrações. Veja se é um special verb, se é uma negativa, há quanto tempo acontece e responda essas questões. Finalmente, para terminar a série, na página 96, nós temos uma nova revisão do verbo have
como um verbo comum. Não esqueça, né, de que o verbo have, embora seja auxiliar nas conjugações present perfect e present perfect continuous, ele também tem uma função de verbo principal, para dar ideias de posse, de necessidade e algumas outras. Veja aí o exercício 4, pede para você responder com respostas curtas e longas, exatamente para praticar os verbos auxiliares. Olha o exemplo. Did you have a car 3 years ago? Yes, I did. I had a car 3 years ago. Or no, I didn't. I didn't have a car 3 years ago. E aí, respostas para as perguntas de A até a letra G. É um assunto relativamente longo, nós estaremos revendo oportunamente em diferentes situações, ok? Então, até o próximo book, onde continuaremos com a lição 42, falando de outros assuntos e revendo o Present Perfect e o Present Perfect Continuous, ok? Obrigado, até lá.